Fala, nação! Passamos, né? Que sufoco, meu amigo. O que foi aquilo no final, hein? Caraca, primeira vez que eu vejo uma situação daquela, irmão. O que era aquilo? Vergonha total, mas passamos. Isso que é importante. Agora é voltar a cabeça, né? Bem. Quero que o Flamengo vá bem nesse Mundial para pegar confiança, porque se continuar nesse ritmo, esquece. Não vai passar das oitavas, irmão. E o Felipe Luiz, Libertadores é difícil, isso e aquilo, irmão. Palmeiras passou como melhor novamente, né? No geral, metendo 6-0 no Crystal Palace. Então não vê um Felipe Luiz com um papinho torto de que Libertadores é difícil, ninguém tá ali por... Não, irmão. Vídeo Palmeiras. Vamos pegar o Palmeiras como, né, como reflexo. O Palmeiras passou em primeiro mais uma vez. Então não tem essa conversinha, desculpinha, não vem não, irmão. Foi mal. O Flamengo foi mal na Libertadores. Desde quando começou, tá indo mal na Libertadores. Mas é Flamengo, a gente acredita sempre, vamos torcer sempre, apoiar sempre. Mas jogou mal. Jogou muito mal, né? Fora que o gol, tudo bem, eu concordo, saiu de uma jogada ensaiada. Mas jogou mal. E o Rossi mostrando pra que veio, irmão. O Rossi tem feito aí partidas absurdas. E eu era um crítico grande do Rossi, né? Para mim ele era só mais um, mas o cara mostrou que não estava no Boca Juniors e não saiu de lá à toa. O maluco é bom, é bom. Na hora que precisa, o maluco aparece. Bora aí. Trouxe um cortezinho aí do SPT Esportes, concordando com muita coisa que o Vene Grande tá falando coisas certas ali, tá? E se inscreve no canal, assina o sininho aí, vambora, porque eu tô feliz, mas tô bolado. Vamos que embora, assistir o vídeo aí. Por aí, Vene Casagrande, Big House. Bom, se eu tô aqui é porque tá vivo? tudo bem. Meu coração tá bem, tá tudo certo. Mas não era fácil, Fernandinha Maia. Era tão fácil, mas tão fácil, que mesmo o Flamengo jogando da maneira que jogou, conseguiu vencer por 1-0. Só pra você ter noção. Mas quase não deu no final, Era hein? tão fácil, mas tão fácil, que o Flamengo enfrentou o pior time da fase de grupos da Libertadores, com 6 desfalques, e mesmo assim, sofreu e passou. Só pra você ter noção. A sorte do Flamengo, que quem finalizou ali no último segundo, não foi o Cano verdadeiro. Porque se tivesse sido o Cano verdadeiro do Fluminense, a história poderia ter sido diferente. Muito bem. Ele tá me cutucando? Não, ele Não, é tá... sério. É porque verdade. esse Cano No final, do o Deportivo Flamengo Táchira, tomou uma pressão ali. porque o nome do jogador É Cano também. Quem E no sou eu final pra eles falar? tomaram uma pressão ali, foi um sufoco do E a Flamengo. sorte do Flamengo, que o Rossi tá defendendo até bala atualmente, segundo ele, né? Você sabe que lá em casa eu tenho um secador potente do Flamengo, então eu tava prestando atenção, né? Então assim, ó. Você ouviu o que ele falou? Que- O Rossi, o goleiro que teve o carro que tomou tiro, lembra? Ah, o Rossi, Ele tá segurando até bala. Ele falou. Tá, agora eu entendi. Foi o próprio Rossi que falou isso, não fui eu. Só o Pedrosa sabe que o ponto fica desse lado. Eu só ouço o Pedrosa. Eu não consigo, eu leio a boca de vocês a maioria das vezes. Tá? Eles têm que dar graças a Deus, então, Isabelle. Que eu só te Porque o ouço? Rossi estava lá. Graças tá, ao Rossi. que eu estava lá. Porque Tá certo. assim, eu até perguntei ontem isso no Twitter. É loucura dizer que o Rossi é o melhor jogador do Flamengo no ano? A quantidade de partidas decisivas que esse cara já salvou, em momentos decisivos, ele simplesmente ontem evitou um maior vexame do Flamengo nos últimos, 5 anos. 6 anos, podemos colocar Que assim. isso? Da história. Esse, Não, da história não, gente, Maria. se o Flamengo... Não, gente, não, olha só, olha não, só, olha só, olha só. não, Da história não, pô. Da história Flamengo não. é centenário. Da história é exagero, Não, mas Vocês bota aí. nunca se deram, agora vão brigar? Seria top Vocês 3 nunca de se vexame. deram. Gente, é Seria top um 3. vexame, Top seria um 3 de vexame. vexame na história do Flamengo. Expectativa, realidade. Esse grupo... Na boa, nesse grupo do Flamengo, passar em segundo já é uma vergonha. Eu concordo. O Flamengo passou em segundo graças ao Flamengo. Porque o que deveria acontecer lá no Equador, aconteceu. O Flamengo não passou em primeiro graças a ele. Porque o Flamengo não conseguiu vencer esse time amador do Deportivo Táchira dentro de casa por um placar de 2, 3-0, o que deveria ter sido feito. Ele tá se explicando demais. Ele tá com medo do recorte de ontem, Fernanda Maia. Tchau! Vê a roupa dela de fogão, viu? Que linda que ela ficou de fogão.
Viu que linda que ela tava de fogão? É o quê? Sabe o que eu ia falar, Veni? Não, sabe o que é pior? Ah. Eu ainda tenho que ficar trabalhando até tarde, ouvindo a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, porque isso faz parte do meu Claro. trabalho, e ouvir do treinador do Flamengo: Que tá tudo bem? o importante é que passamos de fase. Pô, aí não dá. Pra mim, o discurso, talvez, se a gente for botar na balança, é até pior do que a atuação no Flamengo. Então a sua skin hoje é pistola, Vini? Tá pistola? Ah, eu tô Tá aliviado. pistola? Eu sei como é, Papo reto, é isso mesmo. É aliviado, pô, esse sentimento. Sufoco, que sufoco. Olha, Negócio de ontem desmaiar. foi tenso, cara. Ontem- Negócio, aquela pressão Até final. o cara lá de baixo tremeu ontem, cara. É mesmo, é? Tremeu. Ele falou assim, ontem eu tô foi tendo que tenso. operar aqui, porque o negócio tá difícil. Rapaz, não, olha só, a gente agradeceu ao Rossi. Léo Pereira, parabéns. hein? Verdade, é verdade. Parabéns, fez o gol da Tem vitória muito do atacante Flamengo. que não faz aquele gol, velho. Lembrando, pra quem não sabe, que o empate, o Flamengo não se classificaria para as oitavas. E se ele vencesse num placar elástico, como era o que você esperava, o Flamengo passaria em primeiro. Um grupo bem equilibrado, assim como estava o do Botafogo. Era um jogo de mata-mata pro Flamengo. Ô, Vene, eu não queria fazer isso. E não fui eu que A skin do fiz. Flamengo na Libertadores. Qual é? Igual você gosta de falar, skin. Qual A é? skin do Flamengo na Libertadores Qual é, é Vene? testar o torcedor. Muito bem. Não é possível, gente. Ô, Pedrosa, eu não queria, mas o pessoal da produção Perfeito. separou um corte do Vene. Eu não sei o que é. Ah, pô, calma aí. Cadê? Vocês Rodou. são maldosos, pô. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Isso é você na hora do jogo. Não, eu Tinha um não drone conseguia meu falar, lá na cara. casa dele. Eu não conseguia falar, de verdade. De verdade. Foi bem tenso. Mas vem cá, o TP geralmente vem uma gracinha, vem alguma alfinetada. Não teve nada, né? Quem escreveu o TP? O Flamengo venceu o Deportivo Táchira no Maracanã e se classificou. Não foi tão inspirado assim? Meu Deus, não é possível. Gente, Como foi? no Não, sufoco, peraí. não jogando nada. Vai lá, vai chamar entendeu? você. Vai lá. Eu vou chamar? Você que vai chamar. Eu Você vou que vai chamar fazer porque improvisado. Porque geralmente quem fica com a cabeça quente vermelha aqui sou eu. Agora vai ser o Vene. Vai! Não, vou fazer uma coisa. Ô, Cris, tem como dividir tela, os dois? Enquanto o Pedrosa chama o VT, a gente quer ver o rosto de Vene Casagrande. Pode ser assim? Como que faz a fisionomia de aliviado? Deixa eu tentar fazer É aqui. assim, ó. Cuidado que pode parecer outras coisas, Vene. É vamos lá. melhor mudar. Depois de ontem Agora. pode parecer tudo. Aí, vai, Tá valendo. valendo? No sufoco, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira no Maracanã com direito à defesa milagrosa de Rossi nos minutos finais e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. A partida do rubro-negro... Não, eu quero a sua versão. A minha versão, eu vou falar. A Ah, é partida do agora. rubro-negro foi horrorosa, mas mesmo assim o Flamengo passou. Rodou. Gol do Salvador. Aos 20 minutos do segundo tempo, Léo Pereira completou o cruzamento do Luiz Araújo. Fez o gol que manteve o Flamengo na Libertadores e virou o herói da noite. Eu acho que todos nós fomos heróis porque com 80 minutos ali tinha 10 jogadores dentro da área defendendo. É um sacrifício coletivo que no final quem ganha é só o Flamengo. Essa finalização do Luiz Araújo foi a única chance real de gol do Flamengo em todo o primeiro tempo. Fora isso, apenas chutes de longa distância do Alan e jogadas que não chegaram a ameaçar de fato o time venezuelano. Porque a gente sabia que tínhamos que fazer nosso dever em casa, ganhar. Se complicou, acredito, mais o jogo, porque a gente não conseguiu fazer um gol no primeiro tempo. Tivemos algumas chances, mas, como eu falei agora, tem jogo que 1-0 é goleada e a gente fica feliz por isso. Nem a presença de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção, que acompanhou a partida de uma cabine do Maracanã, parecia inspirar os rubro-negros. Vini Júnior também esteve por aqui. O Flamengo voltou com Bruno Henrique, fazendo boa jogada e cruzando para o Gerson quase marcar no início do segundo tempo. O adversário mesmo não tendo chance nenhuma veio para nos complicar. Hoje, futebol hoje em dia é isso, não existe jogo fácil. A gente queria ter feito o segundo gol ali para classificar em primeiro. Não conseguimos fazer o segundo gol, mas o importante é a classificação. Eu
eu quero sempre estar em campo. Infelizmente lá contra o Palmeiras, na hora do impacto ali, foi uma dor muito forte, tentei continuar, não deu certo. Depois tratei. Ontem fui a campo, ainda senti um pouquinho de dor, mas hoje acordei melhor, fiz uns procedimentos ali dentro do... Faltava precisão e mais capricho nas finalizações, como essa do Arrascaeta. Com a vitória da LDU sobre o Central Córdoba, o Flamengo era eliminado da Libertadores quando saiu o gol do Léo Pereira. Curiosamente, o único jogador de linha da defesa rubro-negra fora da lista do Ancelotti. Ele estava aí, ele viu o jogo ao todo, viu os convocados, os não convocados também. E é seguir trabalhando forte, é o que eu posso fazer e quem sabe lá na frente, em outra convocação, ter uma oportunidade de representar o Brasil. Depois do gol, Luiz Araújo ainda assustou em um chute de longe. No acréscimo, Rossi fez um milagre e evitou o gol que deixaria o Flamengo fora da busca pela glória eterna. O Flamengo fica em segundo lugar no Grupo C e se classifica para as oitavas de final da Libertadores. Mas a torcida que lotou o Maracanã vaiou o time assim que o jogo acabou. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. Isso é o que todos vimos, né? Na dificuldade que é ganhar um jogo na Libertadores. Mas até lá, até as oitavas ainda falta muito tempo. E cada jogo é um jogo diferente, é uma história diferente, é uma viagem diferente e até lá ainda, como eu falei, temos muito ainda para percorrer. O Flamengo vai enfrentar nas oitavas uma equipe que passou em primeiro lugar no grupo. Não era o que o time e o futuro adversário esperavam. Esse amor tão louco, que sufoco. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Vene acabou, se classificou, Vene Casagrande. Olha só, ontem, durante a semana, você disse... O Flamengo tem a obrigação de vencer bem desse time, que é um time com uma qualidade em outra prateleira do Flamengo. E é. A verdade é que, pelas oportunidades, o Flamengo domina o jogo, mas não consegue. E eles tiveram algumas oportunidades, mas que você vê que chega perto do gol e, meu Deus, ainda bem que era o Deportivo Táchira. Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Na verdade, o que aconteceu com o Flamengo na Skin Libertadores nessa temporada, Vene Casagrande? O que aconteceu ontem no Maracanã é o que vem acontecendo com o Flamengo nessa Libertadores e também nas últimas Libertadores, porque o Flamengo não vem fazendo boas Libertadores. E quando eu falo aqui, Fernandinho, que esse discurso eu não vou comprar, e eu não vou comprar mesmo, a gente brinca, eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, mas antes de ser torcedor aqui no SBT, eu sou jornalista. Se eu vier com esse discurso de que o importante é passar, é melhor eu pegar meu diploma, tão sofrido por eu ter conseguido lá na faixa, inclusive, uma baita instituição, é melhor pegar meu diploma e rasgar, porque eu não vou ficar com esse discurso, não vou comprar essa ideia do treinador Felipe Luiz e da diretoria do Flamengo. E quando eu falo diretoria do Flamengo, é porque de fato a diretoria do Flamengo pensa dessa maneira. Antes de entrar ao vivo aqui, eu conversei com pessoas do Flamengo. Tive até, entre aspas, uma DR com uma pessoa do Flamengo sobre isso, porque eles defendendo a tese de que o importante é passar, o time estava muito cansado fisicamente, veio de um jogo chato contra o Palmeiras, independentemente do time que tenha entrado em campo. O adversário ontem, o Deportivo Táchira, e eu falo isso com o maior respeito do mundo, é o pior time em números, inclusive. Eu não vou cravar aqui em atuações, porque eu não vi todos os jogos da Libertadores, mas em números é o pior time da fase de grupos da Libertadores. É um time amador, que veio jogar contra o Flamengo com 6 desfalques. 6 desfalques, mais do que meio time. Então o Flamengo ele tinha a obrigação, sim, de vencer bem. Beleza, supondo que o Flamengo vencesse por um placar de 1 gol de diferença. Mas se tivesse jogado bem, pelo menos, seria mais aceitável. Mas o time não jogou bem, ganhou na base do sacrifício, do sufoco, flertou com a flamengada novamente dentro do Maracanã, flertou e muito, e quando eu falo flertou, conseguiu fazer um gol com o Léo Pereira ali aos 21 minutos do segundo tempo e depois ficou passando sufoco. Dentro de campo, a gente pôde ver um Flamengo totalmente afobado,
ansioso, não sabendo lidar com a situação encarada. E toda vez que o Flamengo encara um time como o Deportivo Táchira, que tem aquela postura de botar uma linha de 5 perto da sua área e às vezes até uma linha de 6, o Flamengo não sabe o que fazer, encontra dificuldades. Isso precisa ser um aprendizado para o técnico Felipe Luiz para o decorrer da temporada, porque não vai ser todo time que vai chegar e vai encarar o Flamengo como o Palmeiras encarou, por exemplo. E aí a vida do técnico Felipe Luiz fica muito mais fácil. E ele citou na entrevista coletiva, por exemplo, o Manchester City, que encarou o Crystal Palace. Gente, com todo respeito, não dá para você comparar o Deportivo Táchira com o Crystal Palace dentro da balança. Respeito o meu Crystal Palace, tá? Não dá para você comparar. O Crystal Palace é um time muito mais qualificado dentro do futebol inglês que o Deportivo Táchira aqui no futebol sul-americano. E repito, o Deportivo Táchira é um time amador. E ontem o que a gente pôde ver no Maracanã é algo que preocupa demais. Preocupa muito, um time desorganizado, um time ansioso, não sabendo o que fazer com a bola, sabe? E assim, aí muita gente fala assim, mas o Flamengo teve a posse de bola. Não, pega os números finais mostram isso, o Flamengo teve 63% de posse de bola, não foi tanta posse de bola assim. Então nem a posse de bola o Flamengo teve a todo momento. Pelo contrário, a gente pode ver o Deportivo Táchira fazendo pressão no Flamengo. Por exemplo, nos minutos finais do primeiro tempo, nos minutos finais do segundo tempo, o Deportivo Táchira estava mais perto de fazer o gol do que o Flamengo de fazer o gol. Então é uma noite para o técnico Felipe Luiz sentar e refletir. Porque quando joga mal, ele precisa entender isso e ser franco com o torcedor. Eu não falo ser franco com o jornalista, na entrevista coletiva ele conversa com o torcedor. E quando ele senta lá na mesa e diz que o importante era passar, ele está tirando o torcedor para deboche. Sabe, porque não dá para você ter esse discurso diante de um adversário como esse. Ele falar assim, o aprendizado que fica é que não tem jogo fácil na Libertadores. Não, esse aprendizado ele teve contra o Central Córdoba. Ele já sabia ali 2 vezes. Contra a LDU também, porque ele não jogou tão bem assim. O Flamengo jogou mal. E repito, passar em segundo nesse grupo é feio. É vergonhoso para o Flamengo. E só passou em segundo graças ao próprio Flamengo. Repito o que eu falei na transição. Porque a LDU fez o seu dever de casa, venceu o Central Córdoba. Era só o Flamengo fazer um saldo de gol aqui, que não era nenhum absurdo, pelo contrário. O Flamengo tem um time muito mais qualificado que o Deportivo Táchira, mesmo com muitos desfalques, mesmo com jogadores cansados. Tanto é que a gente pôde ver, o Flamengo de fato jogou melhor que o Deportivo Táchira, grande parte dos 90 minutos. Mas esse jogando melhor foi muito abaixo do que a gente pode ver do Flamengo. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao Luiz Araújo, que fez uma boa partida, finalizando 3 vezes, inclusive uma com muito perigo de fora da área. Quero fazer uma menção honrosa ao Alan, que voltou muito bem da sua lesão, inclusive no primeiro tempo ele foi um dos melhores jogadores em campo. O Gerson fez uma boa partida também, não podemos deixar de mencionar isso. O Varela entrando bem como volante. Quero fazer uma crítica ao Arrascaeta, que por uma simulação vai prejudicar o Flamengo, porque ele estava pendurado, levou o cartão amarelo e não joga o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, por uma simulação boba. Não adianta atualmente você fazer simulação. Temos VAR, embora o VAR erre também, mas ele não pode fazer mais isso. na Libertadores. Jogador extremamente experiente. E também quero fazer uma crítica ao Wesley. Ele precisa voltar a jogar futebol. É um jogador que eu gosto bastante. Quando eu critico aqui, porque eu sei, e todos nós sabemos que ele pode entregar muito mais do que ele vem entregando. Há muito tempo ele não faz uma partida muito boa como ele fazia anteriormente. Ô, Lucas Pedrosa, primeiro vamos botar aqui na tela. Desde quando ele voltou da seleção, Rossi, né? Voltou da seleção, sumiu. Padrão. As defesas do Rossi, que segundo ele mesmo está segurando até bala, o Pedrosa. Você abre o programa dizendo que ele é o grande destaque do Flamengo em 2025. Sim. E ele que foi o herói dessa classificação, ao lado do Léo Pereira, claro que fez o gol, mas foi o herói porque ia ser um enredo que ia dar mais tom de tragédia e você tomar o empate do Deportivo Táchira, que é um time que a gente percebeu ontem que tecnicamente é muito fraco, nos últimos minutos, o Lucas Pedrosa. Foi uma blitz que eles fizeram ali. Sim. E todos confusos, né? Você via que teve um desespero até do próprio Flamengo. Primeiramente, sobre o Rossi, eu tenho que destacar que não é por conta desse jogo, não é por conta da defesa que ele fez contra o Palmeiras na partida que ele pegou o pênalti. Se você for olhar a temporada inteira do Rossi, ele é um cara importante na construção, coisa que eu já falei aqui. Ele é um cara que tem conseguido ser esse 11º jogador de linha do Flamengo em campo, mas ele também sabe fazer catimba, ele também sabe segurar jogo, ele sai nas bolas aéreas com precisão, além de ser um bom pegador de pênaltis, e aí faz defesas como essa. Essa defesa aí, cara, é pra você colocar num quadro, porque ele consegue, com a ponta do pé, numa finalização cara a cara dentro da pequena área, evitar, como a gente trouxe aqui,
é a maior tragédia do Flamengo nos últimos anos. Sem dúvida alguma seria isso. Agora, eu vou ser muito honesto com você, Fernanda. É claro que me surpreende a forma morosa como o Flamengo jogou ontem, a falta de inspiração. Mas se você for olhar a Libertadores do Flamengo, não foi nada além do reflexo de todas as partidas que o Flamengo jogou na fase de grupos. Primeiro jogo contra o Deportivo Táchira, 1-0 com gol no sufoco e quase tomou o gol de empate. Se não me engano, teve uma bola na trave do Deportivo Táchira. 0-0 contra a LDU lá na altitude. Perdeu pro Central Córdoba no Maracanã, empatou com o Central Córdoba na Argentina e fez esse jogo aí, pra mim, assim, com o que se espera do Flamengo, um jogo lamentável. É uma decepção. Pra mim, a fase de grupos da Libertadores do Flamengo é uma decepção. É incrível como grita a diferença do Flamengo no Campeonato Brasileiro pro jogo na Libertadores. Por quê, Pedrosa? Aí é uma questão... A resposta é simples. É isso que eu ia falar. A prioridade. Aí é uma questão que a diretoria tem que ser cobrada. Porque, eu vou repetir aqui, gente, se o torcedor do Flamengo prefere o brasileiro e tudo mais, mas em lógica, no futebol brasileiro, o título mais importante é a Libertadores. Tratar a Libertadores da forma que o Flamengo vem tratando e da forma como o Flamengo vem jogando, pra mim, cara, é uma afronta ao seu torcedor. O Flamengo tem elenco suficiente pra usar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores como prioridade. E aí o que a gente vê é, mais uma vez o Flamengo passando em segundo, mais uma vez o Flamengo sendo um dos piores segundos colocados e vai ter que o quê? Jogar fora de casa em algum momento no mata-mata, e foi o filme repetido que aconteceu contra o Olímpia e contra o Peñarol. Aí quando o Flamengo, e não tô falando que isso vai acontecer, mas se o Flamengo foi eliminado fora de casa, o que a gente vai lembrar? Dessa fase de grupos aí horrorosa. Gente, o Flamengo passou por conta de gol de saldo. Num grupo que tem o Central Córdoba, que não tá nem entre os 10 melhores times do futebol argentino, que tem a LDU, talvez Esse é o grupo. Talvez a pior LDU da história aí Então dos você últimos concorda anos. comigo que já é vergonha o Flamengo passar eu tenho isso. certeza. É isso. Eu tenho certeza. É isso. Eu tenho certeza, É Benê. porque hoje eu tive que ouvir o discurso de que desculpa, ainda Benê. bem que passamos. Isso não existe, gente. Isso é botar muito pra baixo a instituição Flamengo atualmente. É baixar muito a régua. E assim, eu falo aqui muitas vezes sobre... O Flamengo é sempre cobrado por dar espetáculo. Só que não é questão de espetáculo. Nem resultado tá tendo. Porque esses resultados aí não condizem com o elenco que o Flamengo tem. Com o investimento que o Flamengo tem, com a preparação que o Flamengo tem. E pra piorar, vou citar aqui o que o Venê já falou, o Felipe Luiz querer comparar a situação do Crystal Palace com o Manchester City com a do Flamengo com o Deportivo Táchira, gente, é um absurdo. O Crystal Palace foi campeão, inclusive, da Copa da Inglaterra. O Crystal Palace é uma equipe que tem, em estrutura, uma estrutura nível Série A, no sentido da Europa. Ele é um dos melhores lá na Inglaterra. Pra quem não sabe, é o time do John Textor Exatamente, também. é um clube estruturado, é um clube que está muito mais próximo do Manchester City do que o Táchira do Flamengo. Então, usar essa justificativa para falar que o Flamengo teve dificuldade de ganhar do Deportivo Táchira, que tem 0 pontos. O Deportivo Táchira não conseguiu empatar uma partida na fase de grupos da Libertadores. Para justificar a atuação vergonhosa que o Flamengo teve ontem, desculpa, Felipe Luiz, seu discurso está totalmente desalinhado com a realidade. Eu sou um cara que eu sempre defendo o Felipe Luiz aqui para ser justo nas entrevistas coletivas, o elogio bastante, mas em determinado momento ele parece que se perde nesse personagem como treinador. Porque quando o Flamengo faz uma partida boa, convincente, ganha o adversário, ele fala, ó, gostei, os jogadores fizeram aquilo que eu pedi para eles. Porque quando o Flamengo faz uma partida como essa, ele não vira e fala, não gostei. Não gostei, de fato não aconteceu aquilo que a gente havia planejado, o meu plano de jogo não funcionou e seria muito mais justo. Por quê? Eu vi o jogador reclamando de vaia de torcedor e o jogador não pode reclamar da vaia. Porque se o torcedor está vaiando, é sintomático, gente. O torcedor não vai vaiar por acaso, porque simplesmente quer vaiar. Está vaiando porque dentro de campo a equipe não está correspondendo. Independentemente do jogador, se ele foi herói ou não, por exemplo, o Rossi. Se ele reclamar do torcedor, o Rossi está errado. Porque o torcedor tem direito, fez uma bonita festa, novamente pagou caro no ingresso para lotar o Maracanã, lotou o Maracanã, fez sua parte. E quando chega lá, vê um jogo como esse... Não, verdade. E ouvir do Felipe Luiz, e eu vou bater nessa tecla de novo, ouvir do Felipe Luiz em uma entrevista coletiva que o importante é passar num grupo como esse, é tirar o torcedor para palhaço. E só para finalizar até o que você estava falando, Venê, o Felipe Luiz muitas vezes já pediu na coletiva para não analisar só o resultado. Então, vamos não analisar o resultado. Se ele fala que é importante passar porque ele venceu de 1-0, digamos que o Rossi não tivesse feito aquela defesa. Ele ia falar que o Flamengo jogou bem, empatando em 1-1 no Maracanã e sendo eliminado da Libertadores? Porque pra mim isso é analisar o resultado. Ele falar que o que importa é passar, ele só tá analisando o resultado. E aí, cara, analisar o resultado e analisar o desempenho são coisas muito diferentes. Foi o que eu falei aqui na minha análise. Quando você vence por 1-0, mas você amassando o adversário, tal como eu já vi em outros momentos, é ok. Não só o Flamengo, outras equipes também. É ok. Tem noite que a bola realmente não quer entrar, entra só uma vez, tá bom. Agora, o jogo de ontem
Não foi assim, não foi dessa maneira. Ô, Vene Casagrande, tem drone seu sobre o futuro do Alcaraz? Conta pra gente. Pois é, a informação que eles trouxeram em primeira mão lá nas redes sociais, tanto do SBT quanto lá no canal Vene Casagrande, é o seguinte: Alcaraz não é mais jogador do Flamengo. O Everton comunicou ao Flamengo de maneira oficial e tinha até o dia 31 desse mês para comunicar ou não se iria comprar o jogador. O jogador foi emprestado com uma opção de compra que se tornaria obrigação se ele batesse as metas. Ele não bateu as metas, mas mesmo assim o Everton entendeu que é um jogador que vale investimento, ligou para o Flamengo nessa manhã e falou: olha só, nós vamos comprar o jogador e a opção de compra é o valor de 15 milhões de euros mais 3 milhões de euros em bonificação, totalizando 18 no total. E essa operação, na cotação de hoje, pode chegar a cerca de 115 milhões de reais. Isso quer dizer que o Flamengo vai recuperar quase o valor integral de quem investiu. Ficou bom, né, Vene? Eu acho que no fim das contas ficou bom. Eu gosto do jogador, acho que ele poderia agregar, mas eu não sou o treinador do Flamengo. Quem é o treinador do Flamengo é o Felipe Luiz. Quem é o dirigente do Flamengo é o José Boto. Se ambos entendem que o Alcaraz não se encaixa no estilo de jogo do Flamengo, então a minha resposta, sim, ficou bom para o Flamengo. Porque quem iria pagar esse valor aqui no futebol brasileiro? Tudo bem que o Flamengo entendia que outros clubes estavam interessados, mas será que iriam pagar esse valor que o Everton vai pagar? Então acho que ficou bom para todo mundo, porque eu conversei com o empresário do jogador disse que ele gostaria de ficar no Everton, no futebol inglês, que ele está adaptado lá, embora o pouco tempo que ele esteja lá, está feliz lá, ele queria ficar, no Flamengo ele era pouco utilizado, o Flamengo queria vender, então no fim das contas ficou bom para todo mundo. Então é isso aí. Bom, concordo aí, eu não sou muito de concordar com o VD não, viu? Sou fã mais do Pedrosa ali, mas nessa corte aí eu concordo com tudo que foi